Vamos falar um pouquinho sobre depressão, dificuldades pessoais, dificuldades nos relacionamentos. Seja bem-vindo ao canal Descomplicando o Espiritismo, aqui é o Paulo. E bom, gente, esse é um assunto que é bastante importante. Eu já falei um pouquinho sobre depressão em um outro vídeo, mas eu queria pegar num foco um pouquinho mais pontual aqui. Em que sentido? As depressões, as dificuldades que nós vivemos dentro do lar, muitas vezes nos nossos relacionamentos com os cônjuges, coisas que nos deixam muito para baixo, né? Como que a gente consegue lutar? Como que a gente consegue sair dessas grandes dificuldades? Eu peço que você assista esse vídeo até o fim, mesmo que eu fale alguma coisa que para você não faça muito sentido de acordo com a sua crença, mas eu tenho certeza que o vídeo em si, o conteúdo em si, vai te ajudar bastante. Dentro da doutrina espírita, nós sempre falamos em reforma íntima. Não sei se você já ouviu esse termo. O que significa reforma íntima? Significa correção pessoal. E isso, infelizmente, é muito esquecido, ou foi muito esquecido por muito tempo. E hoje em dia está cada vez mais em alta por ser tão necessário, principalmente nesses momentos difíceis que nós passamos. A reforma íntima está intrinsecamente ligada à evangelização, que esse sim é o tema que passa a ser principal nas casas espíritas e precisa ser dentro da família. A evangelização pessoal nada mais é do que buscarmos a nossa própria correção pautado principalmente no Evangelho de Jesus, que é o nosso maior mestre. Mesmo para as pessoas que não creiam em Jesus como o Messias, como aquele espírito de tão grandiosidade que trouxe tanta luz, tantos ensinamentos, que não creia nas coisas que ele fez, nos milagres. Mesmo assim, se tomar Jesus como um humanitário, a sua filosofia como uma filosofia de vida humanitária, ainda assim o ganho é muito grande, porque ela nos ensina a sermos criaturas mais felizes à medida que nos tornamos mais pacientes, mais tranquilos, mais resignados, calmos, buscamos fazer o bem para os outros. E por que esse tema é tão importante? Porque quando nós estamos num processo depressivo, num processo de dificuldades, normalmente nós nos encontramos em um estado mental, em um estado espiritual bastante complicado, onde nós não vemos muitas vezes sentido na vida, onde nós estamos irritados, cansados, não queremos nem conversar com as pessoas. O tema evangelização vai trazer então para nós a necessidade do quê? De eu prestar atenção nos meus erros, evangelização e reforma íntima. Prestar atenção nos meus erros, nas origens dos meus problemas, nos dispositivos que me levam a perder o rumo, que me levam a me irritar, que me levam a ter os diversos efeitos negativos e então passar a trabalhar sobre eles. Contudo, uma coisa muito importante é que nós precisamos conhecer, nós precisamos identificar as coisas em nós para que possamos trabalhar, para que possamos corrigi-lo. Isso pode, na maioria das vezes, precisa ser feito com o auxílio de uma pessoa externa, seja um psicólogo, seja, de repente, em um grupo de apoio, em um grupo de estudos, isso pode acontecer. A mim, por exemplo, eu estava muito desacordado da realidade, vivendo a vidinha na minha irritação diária, no meu egoísmo, em diversos processos bastante complicados que me traziam muita dor. Até que um certo dia, por um episódio determinado, me acendeu a consciência e eu ouvi um áudio, uma reflexão que chamou muito a minha atenção. Essa reflexão do Centro Terra de Ismael,
baseado, pautado no Evangelho, trazendo sob a luz da doutrina espírita. E aquilo mexeu muito comigo. A partir daí, eu comecei a ouvir com os olhos muito para mim mesmo. Porque eu sempre ouve no começo pensando no outro, né? Que o outro precisa ouvir. Mas não, eu comecei a passar então a exercitar a minha autoanálise. Então, elas pegam um dia para falar lá, o tema é mais egoísmo. Vamos dirimir esse assunto e eu olhando para dentro de mim, será que eu sou egoísta? Olha essa situação que ela está falando, caramba, eu me reconheço egoísta. Eu me reconheço orgulhoso. E eu me reconheço com tais e tais problemas nesse sentido. Então aquilo ali foi para mim praticamente uma psicoterapia. Para outras pessoas, ou se você não está no meio espírita, não quer entrar por esses meios, é muito importante então buscar a ajuda de um profissional. A gente precisa tirar da cabeça que terapeuta, que psicólogo é coisa de doido. Não é. Se você tem algum tipo de preconceito, vá, enfrente isso e não precisa contar para ninguém. Fala que você foi fazer algum outro tipo de exame, de consulta e vá nesse terapeuta, nesse psicólogo, porque o papel dele vai ser traçar a nossa personalidade, nos ajudar a entender coisas que estão muito fundo dentro de nós. Muitos processos que vêm, talvez até de infância e que nós não conseguimos compreender, para que nós possamos então entender o que nós temos de problema, o que nós temos de dificuldades e então passar a trabalhar. Na verdade, eu diria hoje que seria muito recomendável que qualquer pessoa que tenha qualquer grau de necessidade desse tipo de atuação, por conta de dificuldades pessoais, mesmo que ela esteja no meio espírita, que ela passe por um psicólogo, porque vai ajudar muito. Imagina só, você passou por um psicólogo e você identificou problemas que estão lá na raiz na sua infância, com os seus pais, e que perfazem a sua vida num processo de não aceitação, de falta de, talvez até de ociosidade, de achar que tudo na vida vem da forma que você queira, porque seus pais sempre deram tudo, enfim, são diversos os fatores. Então, se você identifica isso, se você identifica essas coisas e com o psicólogo, e junto a isso vai fazer, por exemplo, uma evangelização num centro espírita, ou mesmo dentro do lar com o apoio de algum conteúdo externo, isso vai te ajudar muito, porque se eu identifiquei que eu tenho um grande problema com raiva, que tem gatilhos em mim que me ativam uma raiva muito grande, eu vou passar a trabalhar sobre eles no dia a dia e o Evangelho vai me ajudar a quê? Por que eu não devo ter raiva? Principalmente o Evangelho à luz da doutrina espírita. O Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, já ajuda demais, mas demais. A luz da doutrina espírita vai ensinar, por exemplo, que se eu tenho explosões de raiva, eu estou gastando minha vitalidade, meu fluido vital, e assim posso vir a morrer ou desencarnar, como nós dizemos, antes do tempo previsto. Então, veja como é um fator muito grande, né? Deixa eu trabalhar. Mas assim, não vai ser de uma hora para outra. A gente vai ter problemas, a gente vai ainda se irritar muitas vezes. O importante é que seja um processo. Me irritei, explodi de raiva. Por que eu explodi de raiva? Explodi, foi nesse momento, por causa disso que tal pessoa falou, que tal pessoa fez. Amanhã eu vou prestar atenção. Por isso aqui eu vou tentar já não explodir mais. Explodi de novo. Oh, meu Deus, explodi de novo. Não posso explodir, eu preciso parar com isso, não posso me deixar levar porque isso vai me fazer mal, pode me causar doenças até. Por que eu errei aqui? Então a gente vai identificando isso. E se você tiver o apoio do psicólogo, você vai poder de repente até conversar isso com ele. Nossa, eu estou tentando ser mais paciente, mas eu percebi que eu explodi nesse momento por causa disso que essa pessoa falou. Ele pode te ajudar a identificar qual é a origem. Por que você explodiu quando aquela pessoa falou aquilo?
Havia alguma coisa antes, alguma construção que levou para você estar naquele pico de explosão naquele momento? Outra coisa muito importante que pode te ser muito útil é a questão do atendimento fraterno no centro espírita. Muitas casas estão fechadas pelo momento em que vivemos, da pandemia, mas muitas casas estão com atendimento online. O que é o atendimento fraterno? Você vai entrar em contato com a casa, eles vão agendar um horário com você e você vai ter uma conversa particular com uma ou no máximo duas pessoas à luz da doutrina espírita. Isso é muito importante porque quando a gente sai à busca, por exemplo, digamos que eu esteja vivendo um momento de dificuldades dentro do meu relacionamento conjugal. Então, eu vou lá num grupo, seja espírita, seja o que for, e coloco, gente, eu estou vivendo dificuldades porque meu marido anda muito irritado. E muitas pessoas vão dizer o quê? Deixa esse marido, vai ser feliz, desista. As pessoas dizem muito isso, desista, vá ser feliz, se preocupe com você. Eu sei que elas não querem fazer mal, mas elas não entendem o processo que você, que eu estamos passando. Elas não entendem o que nós estamos vivendo, elas não entendem a nossa psique. Elas não entendem que talvez o marido lá, ou a mulher tá ficando irritado porque eu sou uma personalidade cobradora e não percebo isso, e não consigo me conter. Estou ali toda hora criticando, cobrando. Então, tem que tomar muito cuidado onde você vai buscar ajuda, com quem, ter uma consciência muito firme, porque tudo tem o seu motivo, tudo tem a sua razão. E é claro, se não estamos falando em problemas em perigo de risco de vida, de agressão física, às vezes com crianças até envolvidas, isso tem que ser visto de uma outra forma, mas a gente tem que... O que eu quero dizer é, o atendimento fraterno, sob a doutrina espírita, vai te mostrar o quê? Vai tentar identificar qual é o núcleo do seu maior problema, que pode ser, como eu disse, você é uma personalidade cobradora, ou realmente o seu marido é uma personalidade que não tem paciência para nada, você demonstra que tenta fazer de tudo e tal, mas ele não tem personalidade para nada. Então, aí, sob a luz da doutrina espírita, vamos trabalhar diversos tipos de temáticas, de conhecimentos. Antes de mais nada, eu quero adiantar que eu não tenho tanto conhecimento assim ainda para fazer esse tipo de atendimento de uma forma boa, tá bom, gente? Procurem pessoas capacitadas. Procurem lá no Google. Atendimento fraterno online, atendimento fraterno no centro espírita, e vocês vão encontrar com certeza. E uma última coisa muito importante, eu gostaria de falar sobre algumas coisas que você pode começar a fazer no seu lar, sozinha, não precisa esperar as outras pessoas, muito menos obrigar, tá? Você pode convidar, se elas não quiserem participar, faça você. Seja espírita, seja católico, seja o que for, não tem religião, não tem problema. A ciência demonstra o poder da meditação, da prece. Se você tiver esse entendimento, essa crença em Deus, busque fazer a sua oração diária. Não aquela oração repetida, não aquela oração decorada que você... Isso não vai ajudar. Não vai ajudar. Se ajudar vai ser muito pouquinho, tá? Se você vai acender vela, se você não vai acender vela, se vai ter terço, se não vai ter terço, cada um na sua. Mas o importante é o seu pensamento. O importante é que você desenvolva o seu pensamento em uma conversa com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, com quem você acreditar. Nós temos plena consciência dentro da doutrina espírita que nós não estamos sozinhos. O nosso protetor, o anjo da guarda, mentor, como queira chamar, está sempre à nossa volta procurando nos auxiliar.
faça essa oração. Se você tem dificuldade de pensar em Deus, em Jesus, foque nele, peça ajuda a ele. Ele vai ajudar também. Você acredita em São Miguel, Virgem Maria, não tem nenhum problema. Faça a oração para eles, mas faça do fundo do coração. Tente não decorar. A gente faz normalmente um Pai Nosso, 2 Pai Nossos, mas é importantíssimo desenvolver esse diálogo. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, onde quer que eu poste, com áudios diários de reflexões do Evangelho, essas mesmas que me ajudaram. Foi com base nelas que eu comecei a desenvolver esse diálogo interno comigo mesmo. Acho que vai ajudar bastante, e se você quiser ouvir esses áudios também, eu acho que ajuda muito nessa compreensão. Então, oração diária. No mínimo, após acordar, agradecer a Deus por mais um dia que começa, pedir a Deus que ilumine, que você possa ter paciência, compreender que tudo que está fora de nós, do nosso controle, vem por vontade de Deus, vem por permissão de Deus, até mesmo o mal, que muitas vezes, quase sempre, nos move muito à frente. Pedir pelo dia, pelas pessoas, pelo seu ambiente. Antes de dormir, agradecer pelo dia que teve, refletir sobre as coisas que possa ter errado, pedir ajuda, que possa refletir sobre isso, pensar sobre isso, identificar os seus problemas e pedir que possa, durante a noite também, estar em bons ambientes, estar aprendendo mais, trabalhando de repente pelo bem. É muito importante para que a gente não vá dormir sem nem mesmo ter buscado um equilíbrio de mente e a gente acabe ficando perdido em nossos próprios pensamentos, às vezes em lugares ruins, com más companhias. Isso é um exercício que tem que ser feito todos os dias. E durante o dia, eu estou sentindo uma inquietação aqui, não está legal? Pare. Procure um lugar que você possa ter um pouquinho mais de tranquilidade. Não importa os barulhos externos, busque a tranquilidade em si. Peça ajuda. Peça ajuda, mentalize. Põe um copinho d'água do lado. Se você acredita nisso, ele vai ser... Se você acredita ou não acredita, desculpe, ele vai ser fluidificado pelo seu protetor, pelos bons espíritos, para te ajudar. Põe um copinho d'água, no mínimo, vai te refrescar a garganta, tá bom? Outra coisa muito importante que você pode começar a fazer é o Evangelho no lar. Pegue pelo menos uma vez na semana, ou se está muito difícil, todos os dias, faça o Evangelho no lar. Eu vou colocar o link aqui em cima, eu acho que vai estar aqui, ou aqui, de um vídeo que eu já fiz sobre isso. Faça o Evangelho no lar, faça esse momento de reflexão sobre tudo isso. Busque conteúdos melhores. Cuidado com a ociosidade, são tempos difíceis hoje em dia, tem muita coisa pesada chegando até nós. No meio espírita nós sabemos que nós não estamos desacompanhados também ao nosso redor de irmãos que não estão tão bem assim, não estão tão felizes assim. Então cuidado com os conteúdos. A gente acaba vendo muito noticiário que só vem coisa pesada, morte, obituário diário do Covid, medo de sair lá fora. A gente tem que tomar os nossos cuidados, é claro, mas cuidado com esse tipo de conteúdo, cuidado com a ociosidade em excesso, ou seja, gastar horas e horas, por exemplo, vendo TV com coisas fúteis, só em jogos. Eu sei que é importante a gente ter um pouquinho de... trabalhei o dia inteiro, eu vou relaxar um pouquinho. Isso é importante, mas cuidado com a ociosidade em excesso. Porque já diz o velho ditado, cabeça vazia é oficina do diabo. Então assim, cabeça vazia começa a permear maus pensamentos. Procure no YouTube, vai lá, procura Haroldo Dutra Dias, Aprendendo sobre Mediunidade, do Anderson Gomes, é um canal muito legal, ele fala muita coisa boa, interessante, não só sobre mediunidade, mas sobre energia, sobre pensamentos, sobre sonhos, tem tanta coisa boa lá.
Rossandro Klinger, que tem vídeos tão interessantes, ele é psicólogo, então ele sabe falar muito bem sobre tantas coisas. Assim, conteúdo não falta. Se você é espírita, se você tem um pezinho, se você gosta da doutrina espírita, lembrando que a doutrina espírita não carece de conversão, você pode estudá-la sem precisar se dizer espírita. Se você se interessa, busque essas coisas. Mas busque com cuidado, tá bom? Tem muita gente que começa a falar muita abobrinha por aí, mas isso é um assunto para outros vídeos. Meu irmão, minha irmã, eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter ajudado em alguma coisa, que eu possa ter transmitido alguma coisa para você. Eu também tenho os meus episódios, eu também preciso enfrentar a mim mesmo todos os dias nessa batalha da vida que não deve nunca acabar antes da vontade de Deus. Então, continuemos sempre com muita firmeza, com muita paciência, nas maiores provas, em frente, com calma e com coragem. Peça ajuda, você nunca estará sozinho e as coisas que nos chegam, por mais difíceis que pareçam, nos chegam porque Deus sabe que nós poderemos superá-las. Um grande abraço, que Jesus, que Deus te ilumine e até o próximo vídeo.